Olá, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui agora no mês da pré-maturidade, no Novembro Roxo, e a gente vai começar aí um ciclo de debates aí sobre os prematuros. Nós estaremos com vocês aqui semanalmente, né, falando um pouquinho desse ser tão frágil e tão guerreiro. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, em especial a Zilma, né, e o pessoal do Telesaúde, que abriu esse espaço para a gente falar. E agradecer, assim, em nome da nossa equipe mesmo, porque não é fácil a gente montar um círculo, são muitas pessoas envolvidas, mas todas, assim, muito envolvidas nisso para que esse ciclo acontecesse. E eu vou falar um pouquinho, eu só vou fazer um breve comentário do Novembro Roxo com vocês e depois eu vou passar a palavra para a Alcione. Vamos lá, então. Meu nome é Mônica, eu sou fisioterapeuta, né, especialista em terapia intensiva, com área de atuação em neonatologia e pediatria e tutora do método Canguru pelo Ministério da Saúde. No Novembro Roxo, né, que é o mês que é comemorada a prematuridade. E a data escolhida foi o dia 17. A cor é a roxa. Por quê? Porque o roxo, né, ele simboliza a sensibilidade, a individualidade. São características muito peculiares dos nossos pequeninos. O roxo, ele também significa transmutação, ou seja, mudança, transformação. São os nossos heróis, né, capazes de transformar a dor em força e fé em amor. E a gente vai falar um pouquinho da prematuridade, né? Porque a taxa de prematuridade hoje no mundo e no Brasil ainda é muito alta. E ela é uma síndrome clínica complexa e ela deve ser abordada com múltiplas estratégias. É um processo que se inicia muito antes da gestação, determinada por fatores socioeconômicos, estilos de vida e de trabalho, e que interagem de maneira complexa aos fatores biológicos, determinando o nascimento do prematuro. Prematuro é considerado aquele, né, que tem uma idade gestacional abaixo de 37 semanas. Com a idade gestacional, ele pode ser um pré-termo extremo, né, que é abaixo de 28 semanas, um intermediário, que é entre 28 e 32 semanas, e um tardio, que é de 34 a menor do que 37 semanas de gestação. E não tem como a gente falar de prematuridade, né, e não falar do método canguru, porque o método canguru ele foi criado em Bogotá, né, na Colômbia, em 1978, e ele surgiu da busca de uma solução imediata para a superlotação das unidades neonatais, nas quais muitas vezes se encontravam 2 ou mais recém-nascidos em uma mesma incubadora. A partir daí, né, estudos subsequentes apontaram que a presença contínua da mãe junto do bebê garantia qualidade de vida e de sobrevivência do recém-nascido após a alta neonatal. E o que vem a ser esse método canguru, né? É uma assistência ao recém-nascido, né, voltada para a família, um cuidado humanizado com o recém-nascido. E um dos pilares dele é a nossa postura canguru. O que vem a ser a postura canguru? É o bebê no contato pele a pele com a mãe. E o que isso vai proporcionar para esse menino? O que eles queriam fazer aqui, né? Tirar, diminuir a incubadora e colocar a mãe dentro da UTI neonatal. Por quê? Porque quando a gente coloca esse contato pele a pele, a mãe vai aquecer o tempo todo esse bebê. Quando a mãe aquece o tempo todo esse bebê, ele vai ter um controle térmico, ele não vai gastar energia para manter a temperatura corporal dele. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar peso. Através desse vínculo mãe-bebê, a gente tem, através de neurotransmissores, né, e hormônios, vai ter o estímulo ao aleitamento materno, que depois vai ser falado também. Vai fazer o quê? Vai aumentar esse vínculo mãe-bebê. Vai ocorrer a diminuição do estresse e de dor. E quando a mãe cuida do bebê o tempo todo, o que vai acontecer? Maior confiança dos pais em acelerar a alta desse bebê. Um relacionamento bom da equipe com a família, vai ter a diminuição do tempo de separação, com certeza diminuição da infecção hospitalar e depois qualidade de vida no desenvolvimento neuropsicomotor. A gente vai dar muito mais qualidade de vida no futuro para esse recém-nascido prematuro. Aí, sob essa perspectiva, né, de minimizar os efeitos negativos sobre os bebês e suas famílias, que a área da criança
do Ministério da Saúde adotou o método Camburu como uma política nacional de saúde, inserido no contexto de humanização neonatal, que foi a norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, o método Canguru, que foi lançada em dezembro de 1999. Esse é o método, né, é o manual que hoje a gente segue e que a gente faz os cursos do método Canguru com ele. E o método Canguru, ele é realizado em 3 etapas. A primeira etapa já acontece dentro da UTI neonatal, onde vai acontecer o contato pele a pele de forma precoce e crescente, desde um toque, evoluindo até a postura canguru, assim que o bebê já tiver estabilidade. E a equipe reunirá estratégias de intervenção biopsicossocial com ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e à sua família. A segunda etapa já acontece, né, na unidade de cuidados intermediários, que é o SINCA, garantindo todos os processos de cuidados já iniciados na primeira etapa, com atenção especial ao aleitamento materno. Por quê? Porque a gente quer que esse bebê saia do hospital em aleitamento materno exclusivo. E a terceira etapa? A terceira etapa, o que vem a ser essa terceira etapa? A terceira etapa é onde ele vai receber a alta hospitalar, mas ainda estará acompanhado do hospital até seus 2,5 kg. Aqui a gente vai fazer uma forma compartilhada de atenção a esse recém-nascido. É o hospital junto com a unidade básica de saúde. Aí, após ele concluir, após ele atingir o peso de 2.500 gramas, né, que serão avaliados de acordo com os critérios de elegibilidade, aí eles serão encaminhados para ambulatórios especializados de segmento, havendo sempre a garantia de todos os cuidados propostos pela atenção básica. Eu vim falar para vocês, enquanto psicanalista, um pouquinho sobre mim aqui. Eu sou mestre em psicanálise, especialista em saúde mental e psicologia hospitalar, e sou autora do livro O Bebê, o Psicanalista e a UTI Neonatal, Intervenção e Transmissão em Psicanálise. Esse livro aqui, não sei se dá para todo mundo ver, e ele fala exatamente da minha experiência de 13 anos na UTI neonatal aqui do UCAM. Então é uma alegria muito grande ter recebido esse convite para fazer esse primeiro ciclo de palestras sobre o Novembro Roxo, que, né, é um mês de sensibilização para a questão da prematuridade. Porque essa aqui é a minha casa, né? Foi aqui que eu aprendi muito, eu aprendi o que eu sei sobre prematuridade, sobre os bebês, sobre o trabalho em equipe em UTI neonatal. Então, eu venho falar do meu ponto de vista como especialista, como psicanalista. Então, vou começar falando para vocês que a prematuridade é um trabalho obrigatoriamente interdisciplinar. O bebê, ele é multifacetado, né? E a prematuridade em si, ela demanda muitos olhares. Porque o bebê, quando está nessa situação, ele está, na verdade, num risco físico, né, orgânico, numa fragilidade muito grande, num risco psíquico, porque é quando as bases do psiquismo humano são lançadas, no primeiro contato com outro adulto, com outro cuidador, e também um risco social, né? Um risco que a gente sabe dessa criança poder se inserir bem ou não numa sociedade, onde ainda a eficiência, né, é o que vale, né? Então, enfim, é impossível você trabalhar a questão da prematuridade sem muitos olhares, né? Sem muitos profissionais, sem muitos especialistas em torno deste bebê. Então, do ponto de vista da psicanálise, o que a gente pode falar desse bebê prematuro, né? Como começa a subjetividade do bebê?
Ô, Zilma, gente, desculpa, eu sou tão péssima com tecnologia. Como eu faço para ficar só o slide? Eu desligo minha câmera? Vamos tentar? Eu não sei se a Zilma está me ouvindo. Aí, pronto. Gente, vão me dando uma luz aqui no chat se vocês estão me ouvindo, se está dando para entender o que eu estou falando, tá bom? Então, para a psicanálise, o psiquismo, né, eu acho que eu passei uma a mais. Não, é isso mesmo. O psiquismo se inicia lá nos primeiros momentos, né, na relação com outro humano que vai fazer para o bebê a função materna. E dificuldades na relação mãe-bebê nessa fase podem gerar marcas irreversíveis para o bebê. A gente vê bebês que no futuro serão autistas ou psicóticos ou com outros transtornos graves no desenvolvimento geral, né, que podem ter uma origem neste momento da relação com o outro que está realizando a função materna. É fundamental para a constituição da subjetividade que o bebê experimente que há para ele um lugar, um desejo que não seja anônimo e que se enderece especificamente a ele. É isso que diferencia a mãe de um outro cuidador qualquer. Ah, então não basta um cuidador lá da UTI, da creche, tá cuidando do meu bebê? Não, porque o cuidador olha para muitos bebês, né? Por mais que ele olhe com amor, ele não tem um desejo específico com relação àquele determinado bebê. A mãe coloca o bebê num determinado lugar da sua economia psíquica, dentro do seu desejo, dentro da sua história. Por isso que o desejo dela é não anônimo, né? Faz toda a diferença. Então, o bebê precisa de alguém que faça essa função materna. Pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser uma mãe adotiva, mas ele precisa que alguém o ame e o deseje particularmente. Então, todo bebê começa a ser gestado mesmo antes da concepção, desde lá das brincadeirinhas, né, de papai e mamãe com as bonecas, passando pelas experiências da gravidez. Então, durante a infância, você começa a projetar, o nome do meu bebê vai ser tal, meu bebê vai ser bailarino, vai ser motorista de caminhão. E depois, na gravidez, você já começa a sentir os movimentos e a idealizar, né? Nossa, esse aqui vai ser jogador de futebol, porque me chuta muito. Esse aqui é um bagunceiro. Não, esse aqui é tão calminho, meu filho é tão calminho. Você começa a fazer projeções a partir da experiência da gravidez. E os pais, a partir daí, vão depositando no bebê suas esperanças, seus sonhos, suas expectativas, mas também seus medos, angústias, fantasias, traumas. Não se pode tomar o bebê e deixar fora os pais. Importa situar o bebê no desejo dos pais, como eles o pensam, qual lugar dão a ele. A importância de um acompanhamento pré-natal. Então, gente, se na verdade o bebê começa a ser gestado bem antes e importa entender qual o lugar que os pais estão dando a ele no seu desejo, o acompanhamento pré-natal é muito importante. Né? Desde que seja um acompanhamento pré-natal que não seja voltado somente para os exames clínicos, para verificar se a mãe está bem, se o bebê está se desenvolvendo bem. Isso é super importante, óbvio. Mas seria preciso também uma escuta atenta dessa futura mãe, de como ela está vivenciando a gestação, né? Se ela está conseguindo projetar desde a gravidez, uma relação com seu bebê, como é que é a relação com o parceiro, com sua família de apoio, além da condição social dessa família, econômica, onde o bebê será inserido, né? Então, o acompanhamento da gravidez de risco também é muito importante. O acompanhamento de todo o pré-natal, de toda a gravidez, obviamente, mas o acompanhamento da gravidez de risco é super importante, porque este bebê pode ser um forte candidato à prematuridade, né? Então, algumas vezes, o nascimento prematuro já é previsto como possibilidade.
o estado de saúde alterado da mãe, como diabetes, pressão alta, má formação detectada no feto ou ainda a gravidez gemelar, podem requerer uma interrupção na gestação antes do termo. A gravidez de risco requer um acompanhamento também psicológico dos futuros mamães e papais, para que o risco não tome toda a cena da fantasia e nos medos parentais, impedindo o contato com o bebê que está sendo gestado. É muito comum, gente, que diante de uma gravidez de risco, de uma má formação, por exemplo, diante dessa notícia, ainda na gravidez, os pais congelem o seu investimento. Eles já começam a fazer um luto prematuro, né, um luto do bebê que eles idealizaram. O bebê perfeito que não virá. E um medo muito grande de fazer uma aposta nesse bebê e ele não vingar. Então é preciso escuta, é preciso ouvir, né, que fantasias eles fazem, que medos eles têm, o que eles imaginam que será esse bebê, como será a vida do bebê, o que eles pensam, o que eles estão sentindo. Tem que ter um lugar para um acolhimento disso, ainda na gravidez. Então, a equipe básica de saúde tem um papel fundamental nesse momento, pois é ela que primeiro tem acesso a essa mulher e a sua família. Faz grande diferença quando é possível falar e elaborar as dificuldades que já se anunciam desde a gestação. Eu vou ligar um pouquinho aqui para interagir com vocês. Oi. Então, vamos lá. Quais são os indicadores de dificuldade da relação mãe-bebê durante a gravidez? Quer dizer, que sinais a gente pode já verificar durante a gravidez de que algo pode não ir tão bem do investimento materno neste feto, neste bebê, neste futuro bebê, né? Então, a gente pode observar se a mãe fala do bebê, se ela consegue imaginar o seu bebê, se ela cuida dele, se ela vai nas consultas pré-natal, se ela conseguiu deixar de fumar ou está deixando de andar de bicicleta, sei lá, coisas assim, de um cuidado, de um zelo, né? Se ela consegue fazer planos para quando o bebê nascer, se ela pensa já num nome para ele ou se está com muita dificuldade de escolher, se ela prepara a casa para receber o filho, fez alguma modificação possível na casa para dar espaço ao bebê, perceber qual é o estado emocional dela, se ela está deprimida, se ela está melancólica, né? E como se sente em relação a essa gestação. Todos são sinais importantes, indícios importantes de investimento no bebê já desde a gravidez. Então, depois do bebê nascido, né, no nascimento, o que a gente pode verificar que recebe um bebê a termo? Um bebê que nasceu nas 40, 42 semanas. Ele recebe um período prolongado no útero materno, né? 9 meses, o tempo a termo, o que dá tempo da mulher elaborar a sua maternidade, começar, né? Porque ela vai elaborar para a vida inteira, mas ela começa já a elaborar a mudança de vida que ela está tendo a partir dessa gravidez. Ele recebe, logo que nasce, cuidados maternos e paternos, né? Diretamente dos pais. E a presença de uma comunidade mais ampla, irmãos, avós, tios, primos, outros familiares, amigos. Já um bebê que nasceu prematuro, o que ele recebe? Uma permanência muito menor no útero materno. Muitas vezes a gente vê mulheres que se descobriram grávida com 5 meses e com 6 meses o bebê nasceu. Então ela teve 1 mês para se reconhecer como grávida. E aí o bebê chega. Então, quer dizer, não houve tempo para elaborar nada. Nome, roupa, casa, como vai ser minha vida, emprego, com quem vão ficar meus outros filhos, nada. É tudo muito rápido, é uma avalanche, né? O bebê, quando nasce e precisa de ficar numa unidade de terapia intensiva, ele recebe um predomínio de cuidados da equipe de saúde, em vez de cuidados dos pais, que aí ele recebe bem pouco ou demora a receber. E
na maioria das vezes, ele não recebe a presença dos irmãos, dos avós, dos tios, dos primos, dos vizinhos, da comunidade em geral. Então, algumas particularidades da internação da UTI neonatal que podem ir prejudicando o vínculo, dificultando o vínculo materno com o bebê. A prematuridade é um risco físico, como eu falei, mas também um risco psíquico, porque o nascimento prematuro traz um corte na construção da imagem do bebê. Requer um luto do bebê que a mãe estava imaginando e a simbolização do bebê que realmente veio. Os pais atribuem à equipe de saúde o poder de salvar o filho e têm dificuldade de encontrar qual é a sua função junto a um bebê que necessita de tantos aparelhos e cuidados especializados. Quantas e quantas vezes a gente vê uma mãe ao lado da incubadora e ela só olha, ela não tem coragem de encostar em nada, porque ela tem medo de machucar o bebê, ela tem medo de acionar algum aparelho que possa fazer mal para o bebê. Então, é muito importante que a equipe fique atenta, né, e possa contribuir, ajudar na aproximação dos pais com o bebê, né, neste momento de internação. Dificuldade de apostar e projetar um futuro no bebê diante de sua fragilidade. Muitas vezes elas não conseguem falar com o bebê, porque a impressão que tem é que ele não vai ouvir, ele é tão pequeno, ele é tão frágil, mas será que ele vai ouvir minha voz? Né? Dificuldade de apostar no bebê diante de tanta fragilidade. Então, há um risco de que esse real orgânico, né, de que esse corpo tão frágil, tome toda a cena na mente da mãe, né, na fantasia materna, paterna e familiar, né, impedindo toda a aposta, todo o investimento de futuro que ela possa fazer e de potência nessa criança. Então, o contato inicial com o bebê é muito importante. Olha o que a mãe vê quando ela chega numa UTI neonatal. De longe, ela mal vê o bebê que está aqui, ó, miudinho. Ela vê um monte de aparelho em torno dele, vê uma incubadora e mal ela consegue enxergar ele aqui. Depois, com a ajuda da equipe, né, ela pode ir se aproximando, se apropriando, conversando, sabendo aonde pode tocar, se encorajando, né? Mesmo este bebê que está num berço aberto, ele tem muitos aparelhos em torno, mangueirinhas, a mãe se amedronta, se assusta, né? Então, o contato inicial no nascimento prematuro fica muitas vezes adiado para quando o bebê já se encontra lá na UTI neonatal, o que num bebê a termo, desde a sala de parto, a mãe já tem contato com o bebê, ela já pode abraçar seu bebê, beijar seu bebê, muitas vezes alguns médicos colocam para amamentar até. O bebê prematuro não, ele nasce e aí a equipe tem que sair correndo para reanimar, para fazer os cuidados, para botar na incubadora, para aquecer, né? Então a mãe não consegue às vezes nem ver o bebê. Então, caberá à equipe facilitar um contato inicial em um ambiente acolhedor, com o objetivo de proporcionar um contato íntimo dos pais com o seu bebê. Então, durante a internação, o trabalho com o bebê, através de toda a equipe, não só do psicanalista, né, mas de toda a equipe, é antecipar no bebê um sujeito. Então, por isso, chamá-lo pelo nome, né, porque eu me lembro que quando eu entrei na UTI do CAN, era muito comum que se falasse o RN de Alcione, né, e não o nome do bebê. Então, o bebê ficava sem nome, o bebê era o nome da mãe, era o RND, ou até muitas vezes o Alcione, por exemplo, né, se referindo ao bebê. Localizar numa historicidade, qual é a história dessa família? Qual é a história desse bebê? Como ele nasceu? Ele foi desejado? Ele foi planejado? Quais foram as intercorrências? Então, respeitá-lo em sua singularidade, se ele é mais quieto, se ele gosta de mais contato, se é um bebê que precisa de muito contato, se ele é mais esfomeadinho ou menos, quer dizer, cada bebê tem o seu jeito, né? Reconhecer suas mensagens direcionadas aos pais e à equipe. Então, o bebê, apesar de ser tão prematuro, de ser tão pequeno, de não falar, ele ainda assim endereça mensagens, ele diz o que precisa. A gente vai ver de que forma.
precisa endereçar palavras ao RN, né, ao recém-nascido de risco, recém-nascido prematuro, interrogando sobre o seu mal-estar. Porque assim se atinge também a mãe, que pode apostar no seu bebê como sujeito através de uma aposta da equipe. Então, muitas vezes, a mãe está ali do lado da incubadora, silenciosa, só olhando para o seu bebê, e a gente chega do lado e diz: Ei, Maria, mamãe está aqui te olhando, você viu a mamãe aqui? Ô, mamãe, coloca a mão em mim. A gente vai, abre a portinha, coloca a mão da mãe na criança. Ai, que carinho gostoso, mamãe. Por quê, gente? Porque assim, a gente, além de falar com o bebê, a gente está mostrando para a mãe, né, que é possível ela apostar nesse bebê, conversar com ele. Porque se nós, que somos da equipe, que não somos nada deste bebê, fazemos isso, ela, então, pode fazer, né? Isso vai encorajando a mãe, vai dando confiança à mãe. E com o tempo, no tempo dela, ela vai podendo se aproximar do bebê. É importante não forçar e nem julgar a mãe. A gente não sabe o sofrimento dela, a gente não sabe pelo que ela está passando. Por isso, aí o profissional psi, né, o profissional, um psicólogo, um psicanalista, é muito importante para fazer a escuta individual da mãe, do pai, né? Facilitar a instalação da preocupação materna primária, não permitindo que o discurso materno se encaixe no discurso médico. O que é isso, né? As mães, normalmente, quando seus bebês nascem, elas desenvolvem uma super preocupação com eles. Então, o tempo todo elas se perguntam, ele está respirando? Será que ele não está com fome? Olha, ele se mexeu, eu acho que ele me deu um tchau. E aí é muito importante que a equipe valorize isso, que a equipe não desfaça isso. Não, ele é muito pequeno, não sabe dar tchau ainda. Ou, não, isso foi só um reflexo. Para quê? Isso desmonta a fantasia materna, o saber que ela está construindo sobre o seu bebê. É porque ela aposta que ele está acenando para ela, que um dia ele de fato vai acenar para ela. Então, essa fantasia da mãe, essa preocupação primária, mas vem cá, doutor, ele está respirando? Tá, olha lá, ele está respirando. Ai, que mulher chata. Não, pelo contrário. Uma mãe maravilhosa, que delira, que se preocupa, que briga pelo seu filho. Né? É isso que a gente quer das mães, que elas estejam lá na sua fantasia, né? Construindo o saber sobre o seu bebê. Mas também a gente pode ajudar interditando as fantasias excessivas e mortíferas dos pais sobre o bebê. Ah, ele não vai viver, eu não tenho fé nele, ele é muito frágil, ou fui eu que fui a culpada porque eu andei de bicicleta e caí. Se eu não tivesse comido aquele jiló, ele não teria nascido prematuro. Esse tipo de coisa que as mães em sofrimento, às vezes, produzem na sua fantasia. Né? E é preciso dizer, olha, não, ele de jeito nenhum nasceu prematuro porque você comeu jiló, não seria o jiló que faria isso, né? E ele é mais forte do que você imagina. Então, essas falas da equipe são muito fundamentais, são muito importantes. Porque isso permite a continuidade do investimento que se iniciou lá na gravidez, né? Um investimento, uma fantasia de futuro, uma aposta. Quais são os sofrimentos, né, que o bebê demonstra, os sinais que eu falei que ele demonstra, as mensagens que ele emite para nós, né? Então, mesmo muito prematuro, eles demonstram seu sofrimento. Por exemplo, um recolhimento diante da aproximação de um cuidador. Quem trabalha em UTI neonatal sabe, né? A gente chega perto da incubadora e o bebê, só de perceber nossa presença, ele se encolhe. Ele fecha o olho e se encolhe todo. Como diz, não me toque. Presença de adulto faz doer, porque aí já vem uma injeção, já vem uma manipulação, né? Uma mudança de posição que às vezes dói. Isso é um sinal de que a gente precisa cuidar melhor da nossa aproximação, de conversar com o bebê, de fazê-lo se acalmar antes de sair de perto dele. O bebê também pode não buscar a voz humana quando dirigida a ele. A gente fala e ele não busca,
Porque o bebê, normalmente, quando um adulto fala com ele, principalmente se fala no manhês, ele busca a voz, ele se agita, ele quer ver de onde vem aquela voz. Um outro sinal de sofrimento também é a hipotonia, a inapetência alimentar e a passividade excessiva. Eu sempre brincava com umas técnicas da UTIM, né? Que bebê muito quietinho, muito bonzinho, desconfie. Bebê muito bonzinho não é bom. O bebê tem que pedir para mamar, ele tem que pedir colo, ele tem que dizer que está alguma coisa incomodando ele. Bebê muito bonzinho, mau sinal. Sinais de sofrimento. Aí também, de um lado o bebê e do outro lado a mãe. Quais os sinais de sofrimento na mãe em relação a esse bebê? Dificuldade de se dirigir espontaneamente ao bebê, conversando com ele, ela fica muito calada perto da incubadora, ela não toca, ela não usa o manhês. Manhês é aquela fala bem característica, né, que a mãe usa quase que instintivamente com o bebê. Ei, neném de mamãe, você tá aí, meu amor? Quer dizer, essa fala que atinge picos prosódicos bem altos, isso faz com que o bebê se interesse, ele fica vivo, é como se fosse um canto da sereia. O bebê fica grudado no olho da mãe, na voz materna, né? Isso é o manhês. Se a mãe tem medo de tocar o bebê, se ela é muito passiva, não pergunta nada, não briga pelo bebê, não pergunta se está na hora da medicação, se não cobra nada. Se ela demonstra, assim, um embotamento emocional, né? Nem chora, nem ri, nem se preocupa, você nunca sabe o que ela está pensando, ela é silenciosa, é melancólica. Quando pode pegar o bebê, não o aconchega. Olha, essa mãe, ela não consegue acalentar o seu bebê, grudar nele, né? Ela tá com os braços caídos e o bebê no colo, se bobear, ele rola da perna dela e cai, né? Quer dizer, ela não consegue fazer um investimento no seu bebê. Não encontra espontaneamente o seu modo de acalentar o bebê quando ele chora, quando ele pede ajuda. Gente, eu queria muito que vocês se remetessem a esse link. Eu não vou conseguir abrir ele por aqui, né? A gente não conseguiu botar ele. É uma pena, porque era um exemplo do manhês. Mas depois a Zilma vai botar ele aí no diálogo para vocês acessarem. E aí vocês vão ver isso que eu estou falando, como que ele fica hipnotizado pela voz materna, como a mãe dá pausas, e aí ela fala, e ela dá uma pausa, e aí o bebê vocaliza, e aí só depois ela fala de novo, imitando uma conversa, né? Muito interessante. E ela interpreta a vocalização do bebê. É mesmo? Papai fez isso? Foi? Ela dá interpretações para o que o bebê está falando. É muito bonito esse vídeo. Então, diante do sofrimento ou do bebê ou da mãe, ou seja, sofrimento, né, dificuldades no laço entre mãe e bebê, quais são as intervenções possíveis, né, cabíveis, possíveis, que a gente pode pensar? Essa intervenção ela pode e deve ser feita por todos os profissionais que estão implicados nos cuidados. Apoia-se em uma escuta-olhar, como poder mediador. O bebê não é só corpo, não é só orgânico. Então, a gente também olha, como ele se expressa, como ele se mexe, né? Como ele gosta ou não da presença do adulto, da mãe, se ele se acalma com a presença particular de alguém. Isso possibilita a abertura de caminhos para uma estruturação subjetiva. Diferente do ato curativo, essa intervenção não incide sobre a patologia, mas se dirige ao bebê ou à mãe, ou, e acima de tudo, ao laço mãe-bebê. É uma intervenção sem julgamentos, pelo acolhimento e pela presença. Então, muitas vezes, o profissional está presente, está do lado. Só dizendo está tudo bem, né? Como você está? E ele hoje, como está? Como está essa bebê hoje? Me conta. E vê o que ela fala.
Facilitar que o saber sobre o bebê esteja sempre do lado dos pais, autorizando-os em sua função. O médico, a enfermeira, a fisioterapeuta, eles sabem sobre o orgânico do bebê. Mas sobre o bebê, quem sabe são os pais. E a gente tem que deixar esse saber do lado deles. Me conta, o que você acha dele? Como é que ele é? Qual a personalidade dele? O que você está notando nele? Sabe? Isso provoca na mãe um olhar. Ele, não sei, deixa eu ver melhor. Ela começa a olhar, bom, como é que ele é? Como ser humano, né? Não como um organismo, está respirando, está mamando, já ganhou tanto de peso. Apontar para o sujeito que surgirá no bebê, atribuir sentido às suas reações, permite que o bebê seja colocado como sujeito desejante, ainda que não seja ainda. O bebê sozinho não existe, como já dizia o Winnicott. Então, os pais são considerados acompanhantes e não visitantes. Permitir a entrada 24 horas por dia da mãe, do pai, de um cuidador. Que a passagem de plantão e da visita médica seja diante dos pais e se reportando a eles, conversando com eles. Que os cuidados com o bebê, tais como higiene, alimentação, medicação, seja com a participação dos pais, sempre que possível, e de acordo com o seu desejo e com a sua condição subjetiva. Se eles querem, se eles se sentem aptos, você vai encorajando, né? Dando espaço e aos pouquinhos eles vão fazendo. Incentivar que eles tragam de casa objetos pessoais do enxoval, como tiaras, coeiros, algo de casa, uma lembrancinha, um santinho, alguma coisa que remeta esse bebê à sua família, né? À sua casa, à sua comunidade. O poder da palavra, né? A importância da fala da equipe de saúde, isso que eu falei. Cada vez que a equipe fala algo, ela pode incentivar ou ela pode cortar o laço mãe-bebê. Pode ser desastroso ou pode ser construtivo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala perto da mãe, ou para a mãe, ou para o bebê, né? Sua fala pode permitir que seja dado um novo contorno à imagem do bebê. Por exemplo, um bebê que a mãe vê muito frágil, com 6 meses, muito pequeno, e chega a técnica de enfermagem que está cuidando dele e diz: ai, minha princesa, como você está linda hoje! E a mãe: oi? Onde? Onde que ela está vendo linda? E ela: olha só como ela está rosadinha hoje. Ontem ela estava roxa, hoje ela está rosadinha. Gostei, hein? Você está bonita hoje. A mãe vai botando um contorno, vai fazendo uma nova imagem a partir da fala do profissional de saúde, né? Então é preciso valorizar a vida, mesmo que ela seja breve, mesmo que aquele bebê não vá ter uma sobrevida muito grande, né? É preciso que a mãe tenha a possibilidade de ter uma história com aquele bebê, mesmo que seja breve. Valorizar o investimento, mesmo em síndromes, patologias e sequelas graves. Que a mãe possa apostar numa personalidade, num sujeito ali. O trabalho com os pais e com a família ampliada. Abertura de um espaço de fala e elaboração. Trabalho contínuo e sistematizado de interação até a alta. Então, gente, eu sempre falava disso, né? O meu trabalho na UTI era muito assim, começava quando a mãe entrava na gravidez de risco e só terminava na alta, né? Quando o bebê realmente saía do hospital. Se ele demorasse 6 meses, eu iria ouvir aquela mãe toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana. Acompanhar como estava o vínculo, ver as dificuldades. Né? Nesse processo eu já conhecia a família, conhecia o pai, conhecia às vezes a vovó, os irmãozinhos. Né? E a gente ia fazendo esse acompanhamento até encaminhar para o follow-up ou para a unidade básica de saúde. Atendimento à enfermaria de gestação de risco, como eu falei, começa lá, vai até o canguru, né, até a alta. A gente fazia sempre um trabalho de introdução da família ampliada na UTIM, recebendo as avós, tios, tias, quem a família quisesse, a família que escolhia. Inclusive podia ser um vizinho, porque às vezes tem famílias que são tão desestruturadas ou as famílias moram longe
Quem é a família de apoio é uma vizinha, que é uma comadre, que é uma companheira, que ajuda a olhar os filhos. É essa que ela quer trazer. Ela quer trazer alguém para ela mostrar, olha o meu filho, olha o meu produto. Isso é muito importante para ela. Então, se ela escolheu trazer a vizinha, é a vizinha que vai ser a família ampliada naquele dia de visita. E também introduzir na época a visitação de irmãos pequenos, mesmo bem pequenos, vocês vão ver. Então, aqui a família ampliada, a gente fazia uma reunião antes para explicar como é que era lá dentro da UTI, quais eram as normas, que não podia ficar circulando, que cada família ia ficar só perto do seu bebezinho, né? Não podia tocar nas outras incubadoras. Isso agora, em tempo de pandemia, é impensável, né, gente? Mas quem sabe a gente ainda vai poder, se Deus quiser, conseguir ter essa possibilidade. Então, olha aqui o irmãozinho pequeno, olha, na visita, e aqui a mamãe trazendo o tio, o irmão dela, para ver o bebê. Aqui a visita de irmãos. Eu fazia um trabalho de preparação com as crianças antes. Elas desenhavam, falavam sobre o bebê, o que estavam entendendo sobre a internação do bebê, o que elas imaginavam do bebê. E depois elas entravam acompanhadas da mãe ou dos pais para ver o seu irmãozinho. Aqui essa mãe trouxe a filha e o filho para ver o bebê, o filho dando um beijo. E aqui os pais trouxeram o seu filhinho para ver o irmãozinho. O bebê inserido na cultura. Esse daqui é um desenho feito por irmãos, que depois a gente colava na incubadora, para que o bebê tivesse ali um entorno familiar. Aqui a gente comemorava sempre os aniversários de mês, né? O aniversário é algo que se comemora na cultura, então a gente trazia a comemoração para dentro da UTIM, até também como uma aposta na vida desse bebê, uma alegria, como uma vitória que aquele bebê estivesse ali, né, que estivesse vencendo todos os dias. Então, como eu falei, é sempre um trabalho interdisciplinar. Mas para isso é preciso que a equipe esteja instrumentalizada, né? Para fazer, além de uma reanimação física, também essa reanimação psíquica da família e do bebê. Então, a gente fazia periodicamente reuniões entre a equipe interdisciplinar e as famílias. Aqui vocês podem ver a equipe e aqui são famílias. E a gente batia papo, conversava, tirava dúvidas, recebia reclamações e conversava, enfim. Aqui tinha assistente social, Leandra está aqui, ei, Leandra. Aqui uma estagiária minha na época, aqui acho que era fonoaudióloga ou fisioterapeuta, não me lembro, acho que era fisioterapeuta essa moça, não me lembro o nome dela agora. Discussão de casos clínicos, a gente também, aí, sem a família presente, né, a gente discutia os casos clínicos de maneira interdisciplinar, então o serviço social trazia o seu parecer, o seu olhar, eu trazia a fisioterapeuta, o médico, e a gente montava o caso, né, a gente, a partir dali, decidia quais intervenções necessárias para aquele bebê e para aquela família. E atendimentos também interdisciplinares. Então, muitas vezes a gente fazia atendimentos com uma família específica, né, a família de determinado bebê, mas íamos eu e a médica, ou íamos eu e a assistente social, ou a fisioterapeuta e a assistente social, dependendo da necessidade do caso. Pensando na alta. Quando estava perto da alta, né, permitir e incentivar a formação do vínculo dos pais com o bebê antes que a alta aconteça, de preferência. Por quê? Porque a gente já sabe, através das pesquisas, que casos de crianças abandonadas e que sofreram maus tratos, mais ou menos, mais de 20% delas tinham sido prematuras. Ou seja, alguma coisa não aconteceu, né, não pôde se dar no vínculo mãe-bebê, lá desde o início. Então, evitar fechar um prognóstico, valorizando assim a possibilidade de investimento. A gente nunca diz, ele não vai andar, ele não vai falar, né, ou vai ter tal dificuldade. A gente lança, ele precisa de acompanhamento, só isso, né? E a gente encaminha para o acompanhamento. Olha, vamos continuar o acompanhamento. Ele saiu daqui agora, mas o tratamento continua.
Mas a gente não fecha um destino, porque, primeiro, que a gente realmente não sabe, o cérebro é muito plástico, né? E segundo, que qualquer palavra pode fechar, né? Pode, de fato, criar um selo sobre o bebê, e aí sim, ele não andar mesmo, porque a mãe já vai pensar, ele nunca vai andar, então eu não vou colocar ele no chão, eu não vou fazer ele engatinhar, eu não vou botar um brinquedo na frente dele e deixar ele tentar alcançar, porque ela não aposta nisso, né? Na impossibilidade de estabelecimento do vínculo, se a gente nota que essa família, que esse bebê e essa mãe estão saindo de alta e que não houve vínculo ali, que a coisa não está bacana, não está bonita, a gente precisa encaminhar, né, com este critério, com este cuidado, encaminhar para um acompanhamento, uma escuta psicológica, um encaminhamento para um acolhimento exatamente deste ponto, né, do laço mãe-bebê. Não só do físico do bebê, se ele vai continuar se desenvolvendo, mas a gente tem que fazer uma observação que o laço mãe-bebê não está bom, né? Fazer o encaminhamento pensando nesse objetivo. E após a alta hospitalar, a gente precisa observar, né, o vínculo mãe-bebê continuadamente, no ambulatório de follow-up, no de puericultura nas unidades básicas de saúde, se a relação mãe-bebê, né, está boa, se ela está fluindo, se ela está funcionando, né, sem julgamentos, intervindo somente diante dos sinais de dificuldade. Intervenção mais pela escuta e pela presença do que por conselhos ou regras. Você tem que fazer isso, você tem que falar com ele. A gente nunca diz que a mãe tem que. A gente fala com o bebê. E a gente escuta a mãe. Como você está? O que você tem sentido? E a gente trabalha o psicológico da mãe. E automaticamente, quando ela vai falando disso, depois ela vai podendo investir no bebê. Cada família inventa, constrói seu próprio modo de se vincular. Então, a gente não tem uma regra tão pré-estabelecida. Claro, alguns sinais são óbvios, mas tem um jeito próprio que é de cada família. Indicadores de vínculo mãe-bebê importantes após a alta. O que a gente precisa observar? A mãe olha para o bebê, ele corresponde com seu olhar, ele se olha nos olhos. O bebê busca a voz materna, virando-se para a direção de onde ela vem. O bebê solicita a presença da mãe através de balbucios, do choro. E ele se acalma quando a mãe vem atendê-lo. Mãe e bebê dialogam através do olhar e das brincadeiras. A mãe consegue falar com seu bebê, ela usa o manhês, cuida dele, está atenta aos sinais, entende os sinais como demanda a ela, envolve o pai nesses cuidados, consegue acalentar o filho, acalmá-lo. Então, são alguns sinais, né, de vínculo que a gente pode observar após a alta. Então, gente, a equipe deve estar à altura dessa missão. O Winnicott já dizia, o campo da prevenção em saúde mental é o da pediatria. Se os pediatras disso soubessem, o problema é que eles não sabem, né? Eles acham que o papel deles é, muitas vezes, cuidar do corpo. Não, eles têm um papel fundamental na prevenção em saúde mental, na questão do vínculo. Do mesmo jeito, eu posso parafrasear o Winnicott dizendo, o campo da prevenção em saúde mental é o da obstetrícia, da neonatologia, da pediatria, se a equipe desses serviços disso soubesse. Então, é preciso instrumentalizar as equipes que acompanham a maternidade e a relação mãe-bebê na gravidez, durante a internação do prematuro e após a alta hospitalar, com noções sobre subjetividade, constituição psíquica do bebê, vínculo, parentalidade, para que eles estejam à altura dessa tarefa, junto ao bebê. Então, gente, eu termino por aqui, parabenizando muito a equipe de neonatologia do CAM pela iniciativa, porque esse ciclo de palestras vem exatamente fazer isso, instrumentalizar as equipes, né? Dos vários olhares que ela precisa ter em torno do bebê. Então, eu queria agradecer o convite,